Lembrando que o link vai estar à disposição de vocês depois, né? No Ultramax. Estou aqui recebendo aqui algumas chamadas aqui já, ainda, né? E vou projetar, então, a aula de hoje, que seria, então, nossa aula de filosofia, lá terminando o capítulo 1 e introduzindo aí o capítulo 2. Vocês agora devem estar vendo a minha tela. Se alguém não estiver vendo a tela, dá um toque, dá uma avisada, tá bom? E vou posicionar aqui, então, a nossa... Posicionar aqui, então, nossos slides da aula de hoje. Beleza? Deu uma travadinha básica aqui. Aí. Tá todo mundo vendo essa tela? Todo mundo acompanhando aqui os meus slides? Se alguém não tiver, de novo, dá um toque aí, dá uma gritada aí, tá bom? Galera, eu terminei a nossa aula passada no nosso slide, né, na nossa videoaula, com essa questão de que vocês tentassem fazer, tentassem comentar, tentassem escrever alguma coisa no caderno aí, beleza? Aplicando os conceitos aí, tá lá no livro de vocês, é o exercício 5, né? Para finalizar o capítulo dedicado à experiência filosófica. Então, olha a questão, né? A técnica só fornece meios de ação ao homem. Ela emudece quanto aos fins que devem guiar nossa conduta. No mundo atual, o esplendor de nossos poderes humanos faz com que se ressalte, numa visão trágica, a ambiguidade de nossos desejos. Somente a filosofia levanta o problema dos valores. Alguém conseguiu pensar essa questão? Alguém gostaria de partilhar com a gente essa questão? Gostaria de ver vocês aí. Tem uma galera entrando ainda. Pedro, sejam bem-vindos. Então, alguém chegou a pensar essa questão número 5? Sobre a questão da técnica, da filosofia, dos valores. Espero que vocês estejam acompanhando aí. Não estou tendo nenhuma interação. Mas, deixa eu ver aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Mano do céu. Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, vamos retomar aqui, então. A técnica só fornece meios de ação ao homem. Galera, do que está falando aqui? Está falando de todo o conhecimento que se utiliza de meios, né? A técnica é a instrumentalização dos meios, beleza? Para resolver alguma questão. Se você pensar a matemática, ela é um meio, em muitos momentos, né? As ciências naturais são meios, né? A engenharia são meios, a medicina são meios, né? Então, todo conhecimento científico que nós temos posse aí desde a Revolução Industrial são meios para transformar o homem, certo? Transformar o mundo em que o homem vive, beleza? Ela emudece, a técnica, né? Ela emudece quanto aos fins que devem guiar nossa conduta. Eu sou um engenheiro formado lá na melhor universidade do mundo e eu sou formado, eu estudei para modificar o meio ambiente. Eu sou médico, eu estudei para modificar o meio ambiente através do ser humano, do corpo humano, certo? Então, eu sei fazer as coisas. Mas a pergunta é, para quê? Por quê? De que forma? Não é isso? No mundo atual, o esplendor de nossos poderes humanos faz com que se ressalte uma visão trágica, a ambiguidade de nossos desejos. Quer dizer, a nossa capacidade de intervir no ser humano, no mundo, é gigante. E aí isso coloca uma questão trágica, ou seja, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, não é verdade?
Somente a filosofia levanta o problema dos valores. É claro, não estamos falando aqui apenas do professor de filosofia. Estamos falando da experiência filosófica, da atitude filosófica. Se você conversar com um bom engenheiro, ele vai sempre colocar, cara, qual que é a importância desse projeto para o mundo? Né? Se conversar com um bom médico, cara, isso que estou fazendo é correto do ponto de vista ético? Né? Se conversar com um professor de geografia, como é o caso do Renatão, adoro conversar com o Renatão, é o cara que levanta 1000 perguntas sobre a ação humana no mundo e perceber, cara, é isso mesmo? Estamos no caminho certo? Então, essa questão das finalidades, para onde estamos caminhando, é essencial no caminho filosófico. Beleza? Alguém aqui tem alguma questão que queira comentar ou complementar nessa resposta? Coloquei aqui no slide o gabarito da questão. Se quiserem dar um print na tela aí, mas depois também vou disponibilizar o link para vocês, até talvez no meu canal lá no YouTube agora, para visualizar mais fácil, tá bom? Então é isso, é a questão dos fins, é um objeto da reflexão filosófica. Vamos caminhar na nossa aula e introduzir aqui a questão das origens da filosofia. De onde vem, então, essa matéria, né, agora, mais especificamente falando, em termos de história, né, de onde vem essa disciplina, a filosofia? Então, você vai encontrar essa informação lá no seu capítulo 2 do seu livro de filosofia. Beleza? Para começar a reflexão sobre a origem do pensamento filosófico, a gente vai ter que passar pelo estudo dos mitos. E é claro que aqui não é o estudo dos mitos em si. Eu não estou falando aqui da mitologia em geral, e não vou estudar cada mito particularmente. Eu sei que é uma matéria que vocês gostam, tem alunos que amam, falam, oba, vou ter aula de mitologia. Não, não. A gente vai perceber um pouquinho o papel dos mitos na construção do nosso pensamento. O papel dos mitos na construção do pensamento ocidental. Até essa semana aqui veio um convite para mim, para eu participar de um curso de formação de mitologia com psicanálise. Quer dizer, a mitologia ela é importante até para compreender a nossa psique humana. Né? Então, achei bem legal esse convite desse curso e parece bem apropriado mesmo. Então, qual que é a importância do pensamento mitológico? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. A palavra mito está meio na moda no Brasil, né? Você ouve as pessoas falarem mito à torta direito, com um sentido, verdade? Exaltando a personalidade de alguém. Nossa, ele é meu mito, né? É um mito, né? Uma pessoa com uma característica mitológica, por assim dizer. Na linguagem comum, também rola essa coisa, né? Por exemplo, há mitos sobre o uso desse medicamento, né? Mitos sobre o ser humano, sobre o cérebro humano, sobre... Então, quando a gente usa a palavra mito, às vezes, na linguagem, né, do dia a dia, pode parecer que eu estou falando de algo que não existe, né? Que é algo que é irreal, né? Que se contrapõe à verdade. Olha aqui na minha tela, né? Eu coloquei aqui para vocês a expressão mito. Então, é verdade ou mito? Quase que para dizer é verdade ou é mentira. Até aqui, tudo bem? Estão acompanhando meu raciocínio? Deixa eu ver se mais alguém aqui está pedindo solicitação para participar da aula. Por enquanto, não. Estou vendo aqui o rostinho de vocês. Estou sentindo muita falta da presença de vocês. Então, vamos lá, então. Então, seria mito ou seria verdade? Então, isso é uma questão equivocada quando se fala de mito, tá bom? Vamos explicar por quê. Eu quero explicar por quê contando um mito, narrando para vocês um mito. Como a gente está numa aula online, na aula presencial, eu faria todo um teatro, né? Vocês me conhecem, eu faria toda uma representação teatral para contar esse mito, que seria mais apropriado. Como estamos numa aula online, então eu vou ler para vocês, pode ser? Eu vou contar esse mito através de uma narrativa,
certo? Mas eu vou ler e vou pôr aqui na tela para facilitar aí o trabalho visual, né, de vocês, que é o mito de Narciso. Vocês conseguem visualizar aqui a minha tela, moçada? Dá um help aí, dá um alô para mim, né? Se puderem visualizar. Eu quero saber, no final das contas, né, se esse mito de Narciso, ele representa uma verdade, ou se ele representa o que a gente chama de mentira, né? Ah, é um mito. Narciso é só um mito, é uma história inventada. Então eu quero, no final desse mito, perceber um pouquinho aqui o que isso tem a dizer de nós, tá bom? Então vamos lá. Certo dia, uma donzela que tentara em vão atrair Narciso, implorou aos deuses que ele viesse algum dia a saber o que é o amor e não ser correspondido. A deusa da vingança ouviu a prece e atendeu-a. Havia uma fonte clara, cuja água parecia de prata, a qual os pastores jamais levavam rebanhos, nem as cabras monteses frequentavam, nem qualquer dos animais da floresta. Também não era água misturada às folhas ou galhos caídos das árvores. A relva crescia viçosa em torno dela, e os rochedos a abrigavam do sol. Ali chegou um dia Narciso, fatigado, cansado da caça, e sentindo muito calor e muita sede. Debruçou-se para desalterar-se, viu a própria imagem refletida na fonte e pensou que fosse algum belo espírito das águas que ali vivesse. Ficou olhando com admiração para os olhos brilhantes, para os cabelos anelados, como os de Baco ou de Apolo, o rosto oval, o pescoço de marfim, os lábios entreabertos e o aspecto saudável e animado do conjunto. Apaixonou-se por si mesmo. Baixou os braços para dar um beijo e mergulhou os braços na água para abraçar a bela imagem. Esta fugiu com o contato, mas voltou um momento depois, renovando a fascinação. Narciso não pôde mais conter-se. Esqueceu-se toda a ideia de alimento ou repouso, enquanto se debruçava sobre a fonte para contemplar a própria imagem. Por que me desprezas, belo ser? Perguntou ao suposto espírito. Meu rosto não pode causar-te repugnância. As ninfas, né, essas deusas, né, que amam e tu mesmo não pareces olhar-me com indiferença. As ninfas me amam e tu mesmo não pareces olhar-me com indiferença. Ou seja, você sente alguma coisa, né? Não está indiferente, não está ignorando a minha presença aqui. Quando estendo os braços, fazes o mesmo. E sorris quando te sorrio. E responde com acenos aos meus acenos. Suas lágrimas caíram na água, turbando a imagem. E ao vê-la partir, Narciso exclamou: Fica, peço, deixa-me pelo menos olhar-te, já que não posso tocar-te. Com essas palavras, e muitas outras semelhantes, atiçava a chama que o consumia, e assim, pouco a pouco, foi perdendo as cores, o vigor e a beleza, que antes tanto encantara a ninfa Eco. O jovem depauperado, né, pobre, morreu. As ninfas o choraram, especialmente as ninfas da água. Prepararam uma pira, né, uma fogueira funerária, e teriam cremado o corpo, se o tivessem encontrado. Em seu lugar, porém, só foi achada uma flor, roxa, rodeada de folhas brancas, que tem o nome e conserva a memória de Narciso. Narciso é o nome de uma flor que você encontra hoje em qualquer floricultura aí, encontra em qualquer floricultura, tem o nome de Narciso. Moçada, eu queria perguntar para vocês, essa história, algumas histórias são diferentes, se você olhar alguns livros, né, elas contam essa história de maneira diferente. Fala que Narciso, por exemplo,
encantado com a própria imagem, atingido pela flecha do Cupido, né? O Cupido teria sido encarregado, então, de disparar uma flecha e faria com que Narciso se apaixonasse pela primeira pessoa que visse. Ele estava olhando para si mesmo nas águas, e aí, não aguentando mais de tanto amor por si mesmo, ele mergulha no lago e acaba se afogando, né? Nessa versão do mito, ele acaba fenecendo, morrendo ali mesmo, né? No lugar onde ele morreu, nasce a flor de Narciso. Essa é a história. Mito, verdade, mentira. Como que a gente pode pensar um pouquinho essa narrativa? Professor, O tempo da nossa aula de filosofia vai ficando por aqui. Então eu vou deixar a reflexão sobre esse mito, né? E convido vocês também a darem uma lida em outros, né, relatos mitológicos. Vou deixar a reflexão sobre esse mito para a próxima aula, tá bom? Eu vou finalizar a gravação dessa aula por aqui, não saiam ainda. Acho que não estou ouvindo